Imagina engolir um comprimido, e esse comprimido começar a filmar o interior do seu corpo, sem cortes, sem sedação, sem hospital cheirando a álcool, só você, uma cápsula do tamanho de um remédio comum e uma câmera viajando pelos seus intestinos enviando imagens em tempo real. Parece cena de filme de ficção científica, certo? Mas isso já está acontecendo, agora, em hospitais reais. E o que eu vou te mostrar nos próximos minutos não é o futuro distante que os filmes prometeram e nunca chegou. É o presente. Um presente que está mudando, silenciosamente, a forma como a medicina cuida de você. Fica comigo até o final, porque a última tecnologia em robôs e inteligência artificial que eu vou te mostrar é, sem exagero, a mais impressionante de todas. Vamos começar pela cápsula. A cápsula que substitui a endoscopia. Todo mundo que já fez uma endoscopia sabe o quão desconfortável é o processo. Tubo, sedação, aquela sensação de invasão. Agora imagina o mesmo diagnóstico com a mesma precisão, mas sem nada disso. Só engolir uma cápsula. Dentro dela existe uma câmera de alta definição, LEDs minúsculos, uma bateria e um transmissor sem fio. Ao longo de várias horas, enquanto você segue sua vida normal, essa cápsula percorre todo o seu trato gastrointestinal, capturando dezenas de milhares de imagens. É literalmente uma câmera viajando dentro de você, mapeando cada centímetro do intestino, incluindo áreas que o endoscópio tradicional simplesmente não alcança. Sem dor, sem sedação, sem trauma. E isso foi só o começo do que foi apresentado recentemente na Conferência Mundial de Inteligência Artificial, um dos maiores eventos de tecnologia do planeta. Porque se uma cápsula já consegue substituir um exame invasivo, imagina o que uma inteligência artificial consegue fazer analisando imagens médicas. O que os médicos não conseguem. Existem alterações no corpo humano tão pequenas, tão sutis, que passam despercebidas até para radiologistas experientes. Um pixel fora do lugar em uma mamografia. Uma sombra quase imperceptível em uma tomografia. Agora, sistemas de inteligência artificial estão analisando milhares desses exames em poucos segundos, destacando exatamente esses pontos que o olho humano tem dificuldade de captar. Não é sobre substituir o médico, é sobre dar a ele uma segunda opinião que tem um olhar 100 vezes mais preciso, nunca se distrai, e que já analisou milhões de casos antes. E se você pensa que isso já é impressionante, espera só até ver o que aconteceu quando colocaram um robô para diagnosticar como um médico chinês com décadas de experiência. O robô que aprendeu medicina tradicional chinesa. Na mesma conferência, um robô diferente de tudo que você já viu atraiu multidões inteiras. Ele não faz exames de sangue, não usa aparelhos de imagem. Ele foi treinado para imitar exatamente a atuação de um médico especialista em medicina tradicional chinesa, observando, avaliando, chegando a um diagnóstico em apenas 3 a 5 minutos. Por trás disso, existe um trabalho gigantesco, mais de 300 hospitais envolvidos, mais de 200 mil casos clínicos coletados e a experiência combinada de mais de 500 profissionais transformada em dados. Depois de 2 anos treinando esse sistema, o resultado é assustador. A capacidade diagnóstica desse robô já se equipara à de um médico com 10 anos de experiência clínica, 10 anos de prática médica, condensados em uma máquina que entrega um diagnóstico em minutos. E se isso já parece surreal, o que o vem agora vai te fazer questionar quem realmente é melhor, a máquina ou o médico, quando o robô vence. O médico, existe um sistema chamado BioMind, desenvolvido na China, que foi colocado literalmente em uma competição contra médicos humanos. O resultado? O robô acertou 87% dos diagnósticos, os médicos concorrentes, apenas 66%. E não foi só na precisão que ele venceu, foi também no tempo. O BioMind realizou 225 diagnósticos em apenas 15 minutos. Como isso é possível? Machine Learning. O sistema foi alimentado com milhares de imagens de exames já arquivados, aprendendo a identificar tumores cerebrais e até prever a expansão de hematomas com uma precisão equivalente à de um médico sênior, daqueles que você espera meses para conseguir uma consulta. Um radiologista polonês testou um outro agente de inteligência artificial, dessa vez focado exclusivamente em ressonâncias magnéticas da cabeça, e o resultado foi impressionante. Esse sistema é capaz de detectar até 74 doenças diferentes analisando uma única ressonância, 74 condições, um único exame, segundos de análise. Mas diagnosticar é só metade da história, porque depois de descobrir o problema, alguém precisa resolvê-lo. E é aqui que a coisa fica ainda mais intensa. O robô que opera com precisão sobre-humana. Existe uma plataforma cirúrgica chamada Da Vinci, e ela talvez seja o exemplo mais impactante de tudo que vou te mostrar hoje. Imagina um cirurgião controlando 4 braços robóticos ao mesmo tempo, através de pequenas incisões no corpo do paciente, enquanto observa tudo em uma visão tridimensional ampliada, como se estivesse literalmente dentro do corpo da pessoa. Esses braços não tremem, nunca. Eles fazem rotações que o punho humano, por mais treinado que seja, simplesmente não consegue realizar. O resultado disso são cortes menores, cirurgias muito mais precisas e uma recuperação drasticamente mais rápida para o paciente. E os números não são pequenos. Mais de 20 milhões de pacientes já passaram por cirurgias usando essa tecnologia. Mas aqui vem uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. E se o cirurgião não precisasse nem estar no mesmo país que você?
Isso não é projeção para o futuro, isso já é realidade. Cirurgiões, através dessas plataformas robóticas conectadas por redes de altíssima velocidade, já conseguem operar pacientes que estão em outra cidade, outro estado ou até outro país. Inclusive, o Brasil já utiliza essa tecnologia. Pensa no que isso significa. O melhor especialista do mundo para o seu problema específico pode estar a milhares de quilômetros de distância e ainda assim conduzir sua cirurgia com a mesma precisão de estar ao seu lado. A geografia, que sempre foi uma barreira brutal no acesso à saúde de qualidade, está começando a desaparecer. Mas nem tudo na medicina é sobre diagnósticos complexos ou cirurgias delicadas. Muito do cuidado com um paciente é feito de pequenas tarefas repetitivas que consomem um tempo precioso. E é aí que entra a próxima inovação: o robô enfermeiro que libera a equipe médica. Você sabia que enfermeiros gastam até 30% do tempo de trabalho apenas em tarefas logísticas, levando medicamentos de um lado para o outro, buscando exames, entregando materiais? Um tempo não tão bem empregado. Foi exatamente isso que motivou a criação do robô enfermeiro. Ele leva medicamentos, busca exames, entrega materiais, faz inspeções e ainda auxilia idosos, conversando com os pacientes. Ainda está em fase inicial, mas os desenvolvedores já projetam características humanas nesses robôs, especificamente para gerar empatia e facilitar a convivência com quem está internado. E para fechar, eu guardei a tecnologia, que para mim é a mais emocionante de todas: próteses que obedecem ao pensamento. Imagina perder um braço e ainda assim conseguir movê-lo, só de pensar. Existem próteses robóticas capazes de detectar os sinais elétricos que os músculos ainda emitem, mesmo após a amputação. A inteligência artificial interpreta esses sinais em tempo real e traduz a intenção de movimento. O paciente pensa: eu quero mover o braço, e o braço robótico se move de fato, não é ficção. É neurociência combinada com inteligência artificial, devolvendo às pessoas que perderam parte do corpo algo que parecia impossível. Controle natural, quase instantâneo, guiado apenas pela intenção mental. O que isso tudo significa: cápsulas que substituem exames invasivos, inteligências artificiais que enxergam o que médicos não conseguem, robôs que diagnosticam com décadas de experiência condensadas em minutos, cirurgias sem tremores, sem fronteiras geográficas, enfermeiros robóticos liberando o cuidado humano e próteses que respondem ao pensamento. Nenhuma dessas tecnologias, isoladamente, é sobre substituir médicos. É sobre dar a eles ferramentas que nunca existiram antes na história da medicina. Então, clique agora no inscreva-se para receber outros conteúdos como esses. Não perca, clique em inscreva-se.